mestrado profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Trata-se, portanto, de debates e de reflexões referentes aos direitos sociais, aos direitos fundamentais, cuja centralidade maior, não é nós apontarmos o caminho, o percurso que esses autores fizeram para, então, desenvolver o seu pensamento, as suas ideias acerca de um determinado tema, de uma determinada problemática, não é, que circunda, então, os nossos universos. Apresentar como foi, então, que esse autor, ele desenvolveu o seu pensamento e trouxe, então, aportes teóricos para que, consequentemente, contribuições, né, para eventuais possíveis soluções da problemática apresentada. Bom, nessa noite, nós enfrentaremos 2 temas. O primeiro tema, ele diz respeito aos conflitos sociais modernos, né, moderno, contemporâneo, é um ensaio sobre a política da liberdade, diz respeito a essa gramática moral, não é? Desses nossos novos e nossos tempos. O segundo painel, ele vai abordar a luta pelo reconhecimento, também dando sequência, então, a essa discussão e reflexão desta consciência, dessa gramática moral, que também, não é, está presente, então, nos conflitos sociais, ou seja, essas discussões, elas são muito atuais, elas são muito punjantes e elas requerem, portanto, o destaque da academia. No primeiro painel, então, nós temos o mestrando Carlos Felipe de Aguiar Eri, ele é mediador e é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e é um pesquisador aqui do nosso programa. Nós teremos como debatedor o professor Ulisses, que eu acho que já está adentrando na sala, tá? Mas a gente já vai iniciar, Carlos. Eu estou aqui tentando falar com ele para saber por que ele está com essa dificuldade de conexão. Professor, ele já entrou na sala, professor. Ele já entrou? Sim. Professor Ulisses? Sim. Professor Ulisses Borges de Rezende é um advogado renomado, é um pesquisador e professor do programa de mestrado em Direitos Sociais. O professor Ulisses está, juntamente com o ministro Douglas, tutelando, então, a nossa disciplina que se chama Clínica em Direitos Sociais, né? Depois do intervalo, professor Ulisses, seria interessante relatar aqui para os nossos mestrandos e mestrandas as experiências e as vivências acadêmicas que os últimos pesquisadores aí dessa disciplina tiveram. Falar da Câmara Legislativa, falar tanto a legislativa quanto aqui em nível federal, falar das rodadas de negociações com sindicatos, e o quanto é importante vocês inserirem-se nessa clínica para vislumbrarem e terem esse contato, não é, direto, mediando não, mas estabelecendo essa combinação e essa consonância com os aportes teóricos aqui discutidos e com as vivências nos diversos locos organizacionais, públicos e privados que nós temos. Então, Brasília, o Distrito Federal, é um campo fértil para esse exercício. Bom, uma vez, então, apresentados
o nosso primeiro expositor, o expositor do primeiro painel e o nosso debatedor. Eu vou figurar aqui mais como uma mediadora, uma apresentadora. Passo a palavra para o nosso expositor, Carlos Felipe, para que dela faça uso e exponha aí o nosso tema a ser enfrentado. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas os presentes. Obrigada. Obrigado, doutora Ani. Tudo bem? Saúdo a senhora, primeiramente, pela sempre brilhante apresentação. A gente fica até um pouco envergonhado, né? Mas é importante que também dá uma segurança para nós. Também saúdo o professor Ulisses, o professor Rafael, que também está aqui presente, professor dos alunos da graduação. Sejam todos bem-vindos. Também saudar os colegas de mestrado, né? Sempre nos abrilhantando com seu conhecimento, e em especial também os colegas da graduação, né? Que logo muitos deles estarão aqui nesse papel de apresentando seminários, né? Desenvolvendo conhecimento, pesquisando também. Então, espero poder contribuir com o conhecimento de vocês também. E até antes de iniciar, professor, eu queria, já que a gente está encerrando aí praticamente o semestre de 2020, vamos dizer assim, parabenizar também a senhora pela escolha da bibliografia do semestre, sabe? Foram leituras, assim, muito profundas, diversas, os autores muito diferentes um do outro, mas sempre com essa pegada metodológica, vamos dizer assim, mas realmente, e é o meu segundo semestre aqui apenas do mestrado, né? E a segunda apresentação que eu estou fazendo aqui na matéria da senhora, eu já apresentei o Boaventura de Souza Santos lá no início, mas assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa transformada por essas leituras, viu? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Agora você sabe que eu sou espertinha. Eu estou fazendo isso, mas agora vem as leituras hards, que são as leituras das técnicas. Aí eu seduzo academicamente e teoricamente vocês, para depois eu entrar com a leitura hard. É uma técnica, é uma estratégia, sabe? Para vocês não ficarem com raiva de mim. Entendi. Vai ficar mais hard, então, hein? Eita. Tá certo. Obrigado. Deixa eu apresentar aqui minha tela, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Acredito que sim. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Então, eu vou apresentar o seminário sobre a obra de Ralph Dahrendorf, do Conflito Social Moderno, um ensaio sobre a política da liberdade. Esse livrinho aqui, não muito extenso, mas bem profundo, até com uma leitura, poderia dizer assim, um pouco difícil, porque ele não é tão dividido. Me lembrou muito do Orkin, assim, que tem uma leitura corrida, uns parágrafos do tamanho da página, né? Então, a gente tem que ficar indo e voltando para poder estar pegando direitinho os conhecimentos e a sua conceituação toda. O Ralph Dahrendorf, eu vou trazer um pouquinho da biografia dele. Ele vou dizer que é um alemão britânico, vocês vão entender por que depois, mas ele nasceu em 1929, na cidade de Hamburgo, e é falecido em 2009. Aos 18 anos, ingressou no Partido Social Democrata Alemão, SPD, em 1947. Estudou filosofia e sociologia em Hamburgo e em Londres, entre 1947 e 1954. Entre 1957 e 58, estudou no Centro de Estudos Avançados em Ciências Comportamentais, em Palo Alto, Estados Unidos. Em 1967, ingressou no Partido Liberal Alemão, FDP. Em 68, ele já foi eleito deputado no Parlamento de Baden. Em 1970, entre 70 e 74, ele foi membro da Comissão da Comunidade Econômica Europeia. Em 84, ele se tornou reitor da London School of Economics e, posteriormente, da St. Antony's College, em Oxford, em 87. Em 1988, ele tornou-se britânico, cidadão britânico, por isso que eu falei que é um alemão britânico, né? E ele foi feito Lorde pela Rainha Elizabeth II. E é muito importante trazer esse perfil dele, não apenas acadêmico, mas também profissional, porque eu entendo que esse percurso ele
e vocês vão ver que moldou muito do pensamento dele. Ele foi um militante muito jovem, consta que seu pai foi deputado social-democrata durante a República de Weimar, que foi da resistência ao nazismo, inclusive tendo sido preso 3 vezes nesse período. O próprio Ralph Dahrendorf, aos 15 anos de idade, narra que, isso em 1944, ele foi preso com amigos por distribuir panfletos sobre os campos de concentração. E ao serem presos, eles foram, inclusive, enviados a um campo de concentração e só foram soltos quando os russos chegaram. Então, essa experiência de protesto, oposição ao totalitarismo e a própria prisão, elas influenciaram, de alguma forma, a formação liberal dele, né? E além dele já vir de uma família democrática. Eu trouxe aqui um percurso que eu achei interessante, professora, trazer alguns fatos marcantes que ocorreram ao longo da vida adulta, vamos dizer assim, do autor. Para demonstrar mais uma vez que isso ajudou a moldar seu pensamento liberal, né? Aguçaram aí o seu nível técnico e social. Para se ter uma ideia, né, em 1944, quando ele foi preso, estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial, quase acabando, né? Em 68 teve a Revolução Estudantil na Europa, em 1971 a crise dos anos 70 em si, na década, em 89 a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética em 91, então ele passou por uma Guerra Fria do início ao fim, ressurgimento do liberalismo econômico e político, a questão da introdução das novas tecnologias, a alteração das relações de trabalho e a defesa dos direitos humanos. Até estava refletindo, professora, que a senhora tem falado sobre a pandemia, né, como a gente tem que pesquisar também sobre esse assunto, como já está alterando as relações sociais, impactando a nossa vida e a vida do mundo inteiro. E eu estava pensando que ele não passou por essa pandemia que a gente está passando. Então, imagina se ele tivesse passado também o tanto de conhecimento que ele não poderia construir. Em compensação, a senhora colocou hoje no grupo uma mensagem do Edgar Morin, né, que está com seus 99 anos de idade, passou por tudo isso e agora ainda está passando o período da pandemia, né, muito interessante, e parece que ele está na ativa ainda, então isso serve para a gente pensar também na nossa trajetória, que no final provavelmente vai ter um asterisco com esse período de pandemia, né, e como isso pode moldar nossas pesquisas, as nossas reflexões também. Então, ele o Ralph Dahrendorf é considerado um liberal social, ele não renega essa condição de ativista político liberal, mas ele acredita que esse liberalismo, ele não fica no liberalismo clássico, ele é voltado também para, além das garantias de liberdade individuais, do liberalismo clássico, ele também vai propor um avanço, no intuito de ampliar também, não só os direitos políticos, né, garantias individuais, mas também os direitos sociais. E, ao final, o livro ele foi escrito em 1987, foi publicado aqui no Brasil só em 92. Então, ele já está numa fase mais avançada da carreira dele, mas ele nunca deixou de demonstrar essa preocupação com a sociedade contemporânea e com o futuro, né, e a continuidade da sociedade. Então, ele como pesquisador, assim, eu achei um exemplo muito bom, que a gente não pode abstermos-nos dessa realidade política que nos cerca. Aí, mais uma vez, pensando na pandemia, né, e como ela tem nos afetado e como a gente pode trazer conhecimentos a partir daí. Eu trouxe aqui um slide, professor, sobre metodologia, porque, assim, eu pensei que essa observação metodológica, em fazer essa observação metodológica, porque ele deixa muito claro, assim, alguns pontos do caminho dele, né, que ele trata. Então, ele passou por uma conjuntura de pós-guerra, então já influenciou o caminho dele, até o final da década de 80, quando esse livro foi escrito. Então, só aqui já tem um marco temporal muito bem definido, vamos dizer. Né? Pois não. E uma abordagem histórica reflexiva, né? Sim. Ótimo, qualitativo. Sim. Muito bem, está perfeito. Pois é. E assim, lá na frente ele até ele vai criticar o Marx, eu vou falar sobre isso, que ele não renega a história, mas me parece que ele sempre busca estar analisando a história, mas atento à sociedade, né, do dia a dia aqui, né, o que a gente está vivendo hoje.
Então, achei muito interessante também, mas ele faz análise de conjuntura pós-guerra, análises estruturais, questões de classes sociais. Então, ele traz dados empíricos ao longo das obras dele, né? Ele tem várias obras ao longo desse período, da década de 50 para frente. Então, ele vem conduzindo com dados empíricos comprobatórios, aliado a essas tendências estruturais. Ele fala que a teoria se perde no vazio da especulação. Isso é até uma das críticas ao Marx que ele vai fazer. Então, esse percurso dele conduziram nessa caminhada dessa teoria liberal social, com esses desafios da sociedade contemporânea. E, além disso, até em termos de questões de corte epistemológico, algumas leituras que eu fiz sobre o Ralph Dahrendorf, alguns autores falam que ele tem o primeiro período dele, que seria o período da década de 50 até o início da década de 70, deixa eu voltar no slide aqui, que eu acho que coincidiria aí com um período mais teórico, de estudo, de academia, e tem o segundo, Ralph Dahrendorf, que já é o período mais político, depois de ser deputado, de passar pela comissão, e já ser reitor também, que acaba que você tem que exercer de alguma forma um pouco de política, né, para gerir uma universidade, assim, em termos acadêmicos. Então, ele tem esse corte epistemológico em duas etapas da obra dele. Achei muito interessante alguns autores falarem sobre isso. Inclusive, outro fato que eu trouxe aqui a lupa analítica da professora para poder mostrar, para deixar bem registrada essa imagem, né? Gosto muito dessa lupa também. E ele fala da descrição comparativa ao invés de definição, que assim, ele procura descrever o liberalismo do que tentar defini-lo de uma maneira rasa ou curta. Então, ele faz sempre descrições comparativas e históricas. Então, é mais um traçado metodológico aí dele, assim, muito bem, muito presente. E todo esse percurso, assim, que ele passou não deixou de mudar essa preocupação dele com o futuro da sociedade. Inclusive, ontem a professora também deixou uma mensagem muito bonita no final do seminário, falando sobre a necessidade da nossa humanização como pesquisadores, né? Eu acho que ele, apesar do liberalismo bem forte, assim, que tem também as suas críticas, mas ele não deixa de demonstrar que também está bem preocupado com o futuro da humanidade. Então, o conflito social moderno, aí eu vou entrar propriamente na obra. O conflito social é um ensaio, né, sobre a política da liberdade. Ele demonstra realmente essa inclinação política, fica muito evidente ao decorrer do texto, mas ele, como eu já falei, não fica restrito a descrever as questões de mercado próprios do liberalismo. Ele tem bastante de invocação de questões sociais. Então, ele não está... Ele fala assim, né, o conflito social moderno. Muitos tipos de conflitos serão discutidos no percurso que faremos, mas acredito que antagonismo em especial abre os nossos olhos para os processos nucleares da sociedade e da política moderna. É o que ocorre entre riqueza e a cidadania, ou como virei a chamá-lo, entre provimentos e prerrogativas, que eu vou trazer um pouco desses conceitos logo. Mas antes de adentrar esses conceitos, para poder explicar essa ideia central do conflito social moderno, eu vou trazer, no início do livro dele, ele já fez uma crítica ao Marx. Vou trazer um pouquinho dessa crítica, até achei ele muito corajoso, ele traz muitos autores ao longo do livro dele, mas essa crítica ao Marx foi muito contundente, na minha visão, por falar de questões metodológicas. Então, assim, entre 52 e 54, quando ele estava estagiando na London School of Economics, ele buscou uma análise mais empírica sobre a obra teórica do Karl Marx, né? Me parece, inclusive, que ele foi aluno do Karl Popper, um grande metodólogo também. Uhum. Então, isso também, de alguma forma, moldou bastante essa crítica metodológica que ele faz ao Karl Marx. Ele pôs em xeque o modelo marxista de classe social, por entender que os argumentos que o Marx usou eram muito gerais, totalizantes, mas não tinha uma comprovação empírica ou a possibilidade de refutação. Então, ele fala que essa teoria de classes sociais, ela acaba confundindo questões sociológicas com uma especulação filosófica, vamos dizer assim.
Então, a própria definição de Marx, ele estaria muito preocupado em formular leis universais de questões sociais, de forças do processo, mas se esqueceu de descrever o estado da sociedade ali que ele vivia, o estado real da sociedade. Então, ele simplesmente não, né, porque também é uma teoria muito importante, mas segundo Dahrendorf, o Marx colocou antagonicamente, né, as classes burguesas e os proletários, mas sem descrever as particularidades, mesmo as minúcias de cada classe. Ele apenas teria agrupado essas classes em categorias gerais. E aí, segundo Dahrendorf, se tornou duvidosa a sua classificação, de modo que esses conflitos da sociedade que o Marx trouxe, de questões dominantes e dominados, na verdade eram generalizações dos conceitos do Marx, que para Dahrendorf não teria sustentação empírica. Então ele faz essa crítica, essa censura, inclusive fala que as teorias de Marx não resistiriam ao exame empírico das sociedades capitalistas contemporâneas. Então ele sinalizou que fala mesmo em especulações filosóficas, utopia, que não teria sustentação sociológica. Achei muito contundente a crítica, mas o Ralph Dahrendorf também, como um metodólogo, ele conseguiu pôr em xeque aí da maneira que ele entendeu. E após essa crítica à teoria de Karl Marx, ele traz também um que ele chama de paradoxo de Martinez. Tá? O paradoxo de Martinez, aqui eu já vou começar a entrar mais na questão do conflito realmente social moderno e dos conceitos que ele traz para a gente, como forma depois de finalizar com as proposições do Dahrendorf, né? Então, o Martinez, isso foi numa visita à Nicarágua em 86, que o Dahrendorf ele se encontrou com o Martinez, que era o ministro do Comércio Exterior na época, depois de uma revolução, e ele criticou a falta de produtos nas prateleiras das lojas. E o ministro criticou, contra-argumentou, falando que antes da Revolução havia fartura nos mercados e nas lojas, mas o povo ficava nas vitrines só olhando e não poderiam nem entrar, pois não tinham acesso a esses bens. E a partir da Revolução, segundo o Martinez, embora houvesse menos oferta de produtos, todos poderiam pagar por eles. Então, assim, é uma questão de nem sempre as coisas disponíveis estão lícitas e acessíveis para todos. Então, é um paradoxo, questão de racionamento mesmo, entre a maior oferta de bens para um menor número de pessoas ou uma oferta menor de bens para um maior número de indivíduos. Então, para trazer esse problema, que vai levar à conceituação que vai embasar a teoria do conflito social moderno, o Dahrendorf ele trouxe uma doutrina do Prêmio Nobel de Economia indiano, Amartya Sen, né, que ganhou o Prêmio Nobel em 98, também professor da London School of Economics, e o Amartya Sen ele observou, assim, puxando do paradoxo de Martinez sobre essa questão de provimentos e prerrogativas, que a gente já vai conceituar. Então, o Amartya Sen ele observou a questão das fomes históricas e coletivas e descobriu que não há evidência entre a inexistência de comida e a combinação com o acesso em si. Então, em certos casos, não é a falta de comida, mas a presença de barreiras a esse acesso, barreiras sociais, que explicariam a morte de milhares de pessoas pela fome. Então, foi uma doutrina que ele traz para poder introduzir esses conceitos de prerrogativa e provimento. Tá? Então, o cerne do conflito nas sociedades contemporâneas é essa, provimentos e prerrogativas. Tá? Segundo essa argumentação do Ralph Dahrendorf, que ele critica, inclusive, o welfare state, né, o estado de bem-estar social, por ter apresentado muitos antagonismos entre os provimentos e as prerrogativas, a partir dessa crítica vem a chance de aumento de chances de vida nas sociedades avançadas. O que seriam os provimentos para Dahrendorf? Né? Os provimentos é um conceito até relativamente simples,
da gente entender, né, um conceito econômico de coisas passíveis de crescer ou diminuir, como um suprimento de alternativas, de coisas em dadas áreas de atividade, provimentos mesmo. E prerrogativas ele já dá uma ideia de bilhetes de entrada, direitos de acesso aos diversos bens ou profissões. Tá? Então, essa disputa, né, os liberais, eles advogam aí maior liberdade de escolha, né, com relação a tanto os provimentos quanto as prerrogativas, mas as prerrogativas, elas, para Dahrendorf, elas não são em si boas ou más, né, elas são meios socialmente definidos de acesso, e os provimentos já são os objetos os quais se pode escolher mediante uma variedade de opções. Então, para Dahrendorf, ele adverte que o bem-estar humano depende da expansão tanto das prerrogativas quanto dos provimentos. Lembrando, por exemplo, o exemplo agora que eu falei do paradoxo do Martinez, né, que havia um descompasso muito grande, um desequilíbrio entre provimentos e prerrogativas. Por isso, o Dahrendorf traz esse paradoxo para a gente poder visualizar bem essa diferença. Então, para Dahrendorf, o povo precisa de acesso aos mercados, à política, à cultura, mas essas escolhas não podem ser apenas numerosas, em quantidade, mas têm que ser diversificadas também. Então, a ideia geral ele até aceita que haja, aí já vem mais um fiozinho do liberalismo do Dahrendorf, né? Ele aceita que haja desigualdades de provimento, são aceitáveis na visão dele, mas desde que não se traduzam em desigualdades de prerrogativas. Ele até fala que, por exemplo, ele dá o exemplo da Revolução Industrial na Inglaterra, que foi uma revolução de provimentos, pois trouxe grande crescimento de monetário mesmo para a riqueza das nações, e já a Revolução Francesa, que foi uma revolução de prerrogativas, né, discutindo a questão do poder do rei, trouxe diversos progressos em questões de direitos do homem e do cidadão. Então, a partir dessa conceituação entre provimentos e prerrogativas, ele traz também o conceito e a ideia de chances de vida, que o progresso econômico, ele requer uma série de idas e vindas da sociedade, uma série de puxões e empurrões, mas que a questão das chances de vida, elas podem e devem estar cada vez mais ampliadas, independente da política, né, ou independente do estabelecimento do ordenamento jurídico mesmo e da política dele. Então, ele traz essa questão das chances de vida, ele traz mais dois conceitos que eu trouxe aqui também, que é a questão das opções, que são escolhas mesmo que as pessoas têm de fazer, e as ligaduras, que são as coordenadas que dão a essas escolhas algum sentido. Então, para Dahrendorf, a boa sociedade, na visão dele, isso já é assim, o cerne do conflito social moderno, essas questões de provimentos, prerrogativas, esse equilíbrio que deve haver e que vai acabar ampliando as chances de vida da população. Então, para ele, a boa sociedade é aquela na qual essas chances de vida, elas são opções, mas tanto com relação a prerrogativas quanto a provimentos. Por mais que o Dahrendorf seja um liberal convicto, vamos dizer assim, ele advoga nesse sentido também. Então, essa ideia de liberdade, uma sociedade verdadeiramente livre, é aquela que oferece chances iguais para todos e não imponha maneiras de fazê-lo. Então, não há como a sociedade controlar os meios de usufruto das prerrogativas ou dos provimentos. Para ele, essa não é uma boa sociedade. Ainda que haja um nível de pessoas muito altos, ou uma escala de direito muito liberais, mas essa desigualdade entre provimentos e prerrogativas não é muito boa, não seria uma boa sociedade para Dahrendorf. Então, ele reforça bastante essa questão ao longo do livro, que a chance de participação e os níveis de vida, os ingressos e as escolhas têm que estar à disposição da sociedade, e que não haja um desequilíbrio tão grande nesse sentido. Então, toda essa questão do conflito social moderno para ele, no caso das sociedades, devem avançar no aumento das chances de vida, ampliar o aumento das chances de vida da população
que vem com esses conceitos de prerrogativa e provimento e opções. Tá? Então, esse alargamento é o futuro realmente das sociedades, assim, é mais uma crítica que ele faz também ao totalitarismo, às sociedades totalizantes, desde Marx até como ele passou por um nazismo, por um fascismo, além de outras guerras. Então, ele faz essas críticas e chega nessa teoria que realmente está buscando, apesar do liberalismo bem convicto, ele também tem um pouco de, um pouco não, bastante de questões sociais envolvidas. Tá? Então, para ele, a questão das revoluções, né, que eu acabei de falar, não há mais espaço para as revoluções, para as situações revolucionárias, como um remédio para todos os males da sociedade. Ainda que esse acesso a prerrogativas e provimentos não seja de maneira uniforme, como não é. Realmente ele reconhece que ainda não é, mas que não há, por esse motivo, necessidade de mais revoluções. Ele até fala que as revoluções são momentos melancólicos da história, que há um suspiro de esperança e depois a população entra em miséria e desilusão de novo. O dia da revolução é um feriado, fica celebrado por muitos anos, mas pouco tempo depois os setores que estão descontentes com a política já vigente se armam de novo de esperança de uma nova revolução e às vezes até pegam em armas, né, para isso. Então ele reforça a ideia de que as mudanças têm que partir de preceitos democráticos, com participação política organizada, e para que sejam mais duradouras. Então ele já está avançando aí nessa análise pós-guerra, né, do século, e ele traz uma nova problema. Ele vai trazer um novo conceito agora de cidadania, que vai reforçar esse entendimento dele sobre a possibilidade da melhoria da sociedade no futuro. Então, para ele, o conflito social moderno, a cidadania ela também tem que ser aliada às chances de vida, tem que haver uma extensão da cidadania. Então, a cidadania, né, não é para oferecer disponibilidade, as pessoas não podem pagar pela cidadania, a cidadania tem que ser uma questão universal mesmo, intrínseca à sociedade. Então, assim, o mundo, ele até reconhece que o mundo dos cidadãos seria um mundo perfeito, né, mas é muito difícil e custoso chegar a ela. Então, falar em direitos civis, políticos, sociais para todos seria um progresso definitivo. Mas como houve a vinculação a crescimento econômico, emprego, etc., ainda a gente não chegou nesse estágio desejável de civilização para o Dahrendorf, né? Lembrando que ele escreveu o livro no final da década de 80, e além disso ele traz outras 3 questões que a gente ainda não venceu, né? Que a primeira é a questão da luta de classes, que para ele de maneira nenhuma ainda está exaurida, né? Ele fala dos direitos das mulheres, das minorias, e assim, estamos agora em 2021, né? Já mais de 30 anos depois, e ainda estamos nesse patamar de buscar a vencer essa questão. Inclusive tem muitos colegas que vão escrever sobre isso, vão pesquisar sobre esses assuntos, para demonstrar mais uma vez que é uma questão ainda não vencida. E além disso, para o Dahrendorf, né, essa moderna sociedade, ela criou novos problemas sociais, questão da pobreza persistente, o desemprego em períodos longos, que a gente ainda não conseguiu lidar. E uma terceira questão, que ele alega também que a gente ainda não chegou, que aí já é uma proposição bem radical, assim, até utópica da parte dele, que é a criação de uma sociedade civil mundial, que eu vou falar ao final, que ele acha que a cidadania tem que ser para todos os seres humanos, como deve ser realmente, mas ele tem essa ideia de uma universalidade maior. Então, assim, para dar resposta a essas perguntas dele, a essas ideias de provimentos, riquezas, direitos acumulados, chances de vida, opções e ligaduras, né? E qual o futuro das sociedades para ele, longe desses regimes de exceção? Então, para ele, é a questão realmente do alargamento das chances de vida, de acordo com esses conceitos,
e que vai depender tanto de riqueza mesmo material, mas também de acesso à cultura, política, lideranças de políticos, maior cidadania para o maior número de pessoas. Então, ao observar as sociedades, ele ainda não encontrou nenhuma que tivesse perfeita nesse sentido. Inclusive, ele passa a analisar o estado de bem-estar social, que, do ponto de vista econômico, né, ele traz aí que houve muita inflação, queda de nível de emprego, questão política e social, e além de um outro fator que ele traz, que é o aumento da burocratização da sociedade também como um fator negativo, como já previa Max Weber. Então, esse declínio do estado de bem-estar social, aí já final da década de 70, né, ele já vem evoluindo aí na sua análise, ele vai falar muito dessa questão de emprego e da crise de governo, que assim, as sociedades passaram a se basear bastante no trabalho, e realmente o trabalho como questão de levar a pessoa a um status social melhorado, mas acabou que gerou um paradoxo, porque as pessoas ligaram essa questão de trabalho ao próprio crescimento econômico do país. E à medida que havia um desequilíbrio nisso aí, na questão do emprego com o crescimento, houve uma desilusão muito grande. Então, além disso, Dahrendorf fala que a política do estado do bem-estar social, de querer uniformizar tudo, ou seja, oferta de emprego para todos, ele fala que não tem emprego suficiente num nível salarial mínimo e decente para todos. Então, isso já gera uma crise. Além disso, ele fala da crise de governo, que aí eu vou trazer de novo a questão da burocratização, que as sociedades... ele fala muito das sociedades do bloco do OCDE, que são dos países em desenvolvimento econômico, que ele analisa bastante os países da Europa, fala bastante dos países dos Estados Unidos também. Então, ele nessa obra, ele não fala muito dos países de terceiro mundo, vamos dizer assim. Mas, então, ele traz essa característica também, que, como uma crise para o declínio do estado de bem-estar social, que foi a questão da mentalidade, do serviço público. Os governos tiveram que assumir aí todas as questões, catástrofes, todas as questões de sociedade civil. Então, essa burocratização de procedimentos e tudo, igual pensou, ele trouxe Max Weber. Então, isso foi autodestruiu o estado de bem-estar, né? Não tem como o Estado assumir compromissos quase ilimitados, porque não são exequíveis. Não tem como, ele fala, não tem como ter assistência integral para todos, casa na praia para todos, não dá para as pessoas serem taxadas aí em suas rendas indefinitivamente. Então, essa impossibilidade de manutenção desse cenário também trouxe uma crise de governança e, por fim, uma crise de legitimidade, então, que acaba por contribuir para o declínio da sociedade, do estado de bem-estar social. Então, esses regimes social-democratas alcançaram bastante vitórias também, evoluíram bastante, tanto em termos de provimento quanto prerrogativas, mas teriam pecado nesse sentido de uniformidade mesmo, que eu falei, de emprego para todos, de níveis de renda igual para todos, e que a cidadania, para ele, ela requer que tenha um mínimo, mas que entre o mínimo e o máximo haja bastante liberdade, sabe? Aqui mais um pouquinho do caráter liberal dele, de liberdade individual. Então, assim, eu tentei demonstrar... aqui eu já passei. Tentei demonstrar, então, com essa análise, um pouco da questão filosófica, né, que ele trouxe mesmo, desses argumentos que ele usou para poder fazer as críticas a Marx, a essa análise do conflito social e aplicação nas sociedades contemporâneas, inclusive no estado de bem-estar social, como uma preocupação, né, nessa trajetória intelectual do Dahrendorf, né, de buscar uma sociedade mais aberta. Eu não sei se alguém quer falar. Pois não, Larissa? Não, pode continuar. Não? Depois Perfeito. a gente abre para os debates. Perfeito. Então, ele
Então, ele manteve essa trajetória com essa preocupação de a defesa da sociedade aberta, essa questão do individualismo, do empreendimento, do empreendedor mesmo, e essa crítica aos sistemas fechados. Então, ele até fala no final, achei bem interessante, que não tem como retornar à democracia social, mas como não há outra alternativa, a gente deve aceitá-la como uma segunda melhor opção, vamos dizer assim. Tá? Então, eu achei muito interessante essa análise dele. Então, em todo esse percurso, a gente pôde perceber esses argumentos empíricos, essas medidas de proposição mesmo, de aplicação prática, mesmo com essa agenda liberal muito forte, muito presente na obra dele, mas ele não deixou de abrir mão de conceitos filosóficos, tanto que, ao final, aí para poder falar dessa sociedade mundial, que ele traz essa ideia, ele recuperou Kant, né, e nada mais utópico aí dessa visão liberal dele de sociedade, falando que a gente precisa de uma sociedade civil mundial. Ele traz também, fala do Péricles de Atenas, que conseguiu transformar a cidadania de sonho numa realidade, no qual as sociedades modernas se basearam. Então, ele entende que a gente precisa mesmo, ele fala em Europa e América do Norte, mas a gente precisa de uma sociedade civil mundial, que aí incluiria isso, compreensão dos conflitos que envolvem grupos dispersos, das minorias, lutas por prerrogativas e provimentos em termos mundiais, além do reconhecimento dos direitos universais, como até uma primeira etapa, vamos dizer assim, dessa criação da sociedade mundial, a universalização da cidadania também. Na época, a União Europeia estava em formação, no modelo que é hoje, então ele até cita ela como um projeto um pouco mais bem acabado com relação a isso. Então, ele vai concluir, também já estou concluindo, professora, ele conclui, então, que ele fala que o principal tema desse ensaio realmente é essa mudança de direção. Então, que há momentos que na estratégia política que a gente tem que dar mais ênfase aos provimentos, em outros maiores ênfase às prerrogativas, e que, para os liberais, na visão dele, as mudanças têm que vir de ambos os lados. Então, ele prega por mais pessoas envolvidas no processo, que mais oportunidades sejam oferecidas ao mesmo tempo, e reconhece que não é um ponto pacífico. Fala também que deve haver a consciência da desigualdade, que há desigualdade mesmo, ele até parece que até que aceita de algum ponto, mas que à medida que diminui-se os privilégios, né, que são rompidos os privilégios, a gente possa trabalhar para emancipar quem não tem posse, os despossuídos. E ao final aqui, para terminar, uma frase dele, bem no finalzinho do livro mesmo, ele fala assim: a vida diz respeito à atividade e sentido, para os quais tanto a cidadania quanto a riqueza das nações são meramente uma condição. Pesadas todas as palavras e ações, as sociedades civis modernas não são um lugar tão ruim para se viver, uma vez que nós não percamos o gosto pelo aperfeiçoamento. Então, assim eu concluo, professor, a minha exposição. Procurei trazer aí um pouco da obra, tá? Dentro do tempo também que permita a gente debater e o próximo colega apresentar também. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Você é talhado para ser um professor, né? É muito didático, tem uma fala pausada, cadenciada no dizer aí do professor Ulisses, e nos traz, na própria introdução, aí, ou seja, deixa o primeiro slide, por favor, qual seria a nossa centralidade hoje, não é? Sob o paradigma da metodologia, né? O Dahrendorf, ele traz uma abordagem histórica, não é? Ele é da contemporaneidade ou da modernidade, né? Os teóricos ainda não chegaram num acordo muito forte quanto a isso, não chegaram numa consensualidade, digamos assim, mas a abordagem do Dahrendorf, ela é uma abordagem histórica, é uma abordagem reflexiva, ele traz abordagens
também qualitativas, porque ele adentra, portanto, nos aspectos valorativos das categorias que emergem, então, dos temas que ele focaliza, não é? A crítica de Dahrendorf, isso eu já vou deixar para enfrentar o conteúdo, não é? Ela é ao estruturar o funcionalismo, né? E que desdobra numa série de brilhantes ideias nesse livro, que é muito contemporâneo, que é muito atual, né? A teoria marxista que ele refuta, segundo os marxistas, ele não dá conta de enfrentar. Existem, segundo os marxistas, ele pega alguns pontos, mas ele não a enfrenta na sua totalidade, mas eu vou deixar para o professor Ulisses dizer isso, não é? E ele é levado, nesse livro, a esclarecer essas diferenças que ele tem com Marx. E numa das entrevistas dele, enquanto político, ele foi um daqueles, eu não sei se ele prefaciou aquele livro, Marx morreu, viva Marx, né? Então, ele é um ferrenho crítico, ele defende o neoliberalismo, ele tem umas ideias interessantes sobre o que vem a ser cidadania nesse contexto neoliberal, e, enfim, parabéns, Carlos, eu passo, então, a palavra para o professor Ulisses, para ele iniciar, então, os debates de Dahrendorf. Muito obrigado, professora Ani. Boa noite a todos. Eu não tive oportunidade de entrar logo no iniciozinho, porque houve uma pequena confusão da minha parte em relação ao horário. Queria parabenizar o mestrando Carlos Felipe, excelente exposição, realmente, mais alto nível, né? E esse autor, ele é um autor muito peculiar, porque realmente o aspecto histórico destacado pelo Carlos Felipe, ele permite a gente compreender um pouco mais esse autor, porque, efetivamente, assim, quando se compara o pensamento dele com o pensamento marxista, a gente não pode deixar de perder de vista que tem um século de diferença entre os dois, né? Então, o Marx, ele se apresenta como um teórico que hoje é visto como quase um profeta que profetizava o futuro, dizia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E é um dos precursores dessas análises sociais e econômicas que criticavam de maneira bastante contundente e com alguma consistência em vários argumentos, né, aquele laissez-faire, laissez-passer do século XIX. Né? Já o Dahrendorf, ele é um cidadão do século XX. Né? Então, ele já era menino, quando ele nasce, já ganhava efetividade concreta as ideias marxistas, porque as ideias marxistas, na verdade, no século XIX, elas serviam só para instigar o debate, digamos assim, oposicionista. Não era algo que tivesse uma eficácia. As coisas ficavam muito no campo teórico. Né? E com a Revolução Russa de 1917, pela primeira vez se inaugura, né, a efetividade enquanto política de Estado de um país, não era um país central da Europa, mas um país de extrema importância para a Europa, como a Rússia, né? Então passa a ter efetividade. E há uma mudança completa no sistema econômico em função dessas ideias marxistas. Então, enfim, se conseguiu colocar em prática, em algum lugar no mundo, as ideias marxistas com a Revolução Russa. Né? E o Dahrendorf ele cresce já nesse ambiente e numa perspectiva de oposição ao totalitarismo também, né, que ele herda do pai dele e que, efetivamente, a Alemanha ela foi tomada por isso. Né? A Alemanha ela foi tomada pela crença de que era uma raça superior, que era
uma raça que tinha condição de dominar o mundo inteiro, e etc. Né? Então, era a época dos ismos, Então, era o nazismo, né? E no sistema do leste europeu, o comunismo. Né? Então, o Dahrendorf ele acaba sendo um dos grandes pensadores da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. O período da Primeira Guerra e a própria vivência da guerra, ela tem um impacto muito forte, né? Porque, como foi dito, ele foi preso, foi levado para o campo de concentração, né? E, efetivamente, aquele sistema nazista foi derrotado. Né? Então, ele sai da Segunda Guerra Mundial com duas perspectivas, com uma perspectiva em duas vertentes. Né? Qual é? A democracia. A democracia é o que a Alemanha herdou como imposição até como derrotada de guerra. Ela se impôs à Alemanha uma democracia que o próprio sistema constitucional alemão ele todo está voltado para a preservação da democracia, para que não voltassem àquele sistema totalitário que tanto estrago fez durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Dahrendorf ele já cresce em oposição a esses sistemas totalitários, né? E depois passa a ser um pensador dentro dessa perspectiva de que nós temos que achar uma solução democrática para os problemas sociais. Né? É sempre bom a gente lembrar como que o Ocidente reagiu à Revolução Russa. A Revolução Russa está encravada no final da Primeira Guerra Mundial. Provavelmente, se ela não tivesse dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, os países ocidentais teriam tomado as dores lá. Não digo do czar, porque o czar já tinha cedido o trono, mas de um enfrentamento mais direto até se tentou com aquela guerra dos vermelhos contra os brancos, né? Eram as tropas brancas e as tropas vermelhas. A Rússia ela segue em guerra oficialmente até 1923. Né? Mas o fato é que o Ocidente não teve como reagir àquele sistema. E qual foi a reação do Ocidente? A reação do Ocidente foi aquela síntese, né, dita por Antônio Carlos, que foi presidente do Congresso Nacional Brasileiro e ministro de Getúlio Vargas, né, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, o contexto do próprio pensamento de Dahrendorf é negar os sistemas totalitários e, com isso, né, ele, então, faz críticas contundentes ao pensamento marxista. Na verdade, quando se fala dos provimentos e das prerrogativas, a gente deve tentar partir da compreensão de que o pensamento marxista, para além da discussão pura e simples da luta de classe, de que o patrão é meu inimigo, etc., ele traz o chamado planejamento central. O que é o planejamento central? O planejamento central significa o seguinte: o Estado ele tem o controle de toda a sociedade, isso é, toda a produção ela vem para o Estado com essa centralidade, daí o planejamento central, e, a partir daí, o próprio Estado faz a distribuição. Então, você tem uma socialização dos meios de produção, mas o resultado da produção não fica ali obrigatoriamente para quem produziu. O resultado da produção ele é todo trazido para o Estado central e depois redistribuído. E aí há muitas complicações decorrentes desse sistema que o Dahrendorf ele trabalha assim com bastante detalhe, com bastante miudeza. Porque é aquela história, por que eu vou me matar para trabalhar, para produzir, se eu não vou nem receber de volta o que eu produzo? Né? Vamos supor que você tem lá uma terra e que você tem lá a sua produção. Nesse sistema de planejamento central, que a gente também não pode esquecer, e foi mencionado,
não é, que quem derrubou o Hitler em Berlim foi a União Soviética, né? E que se aliou num contexto que politicamente era que nem você misturar água e óleo, né? Os regimes democráticos com a União Soviética, né? O Hitler, inicialmente, ele faz lá um acordo de não beligerância lá com Stalin, mas depois ele fura tudo e sai, porque, na verdade, o grande inimigo do sistema nazista era a União Soviética, né? Os ingleses eram concorrentes, não eram inimigos no sentido ideológico. Já o sistema marxista ele trazia uma inimizade ideológica, né? Então, efetivamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido, a própria Alemanha foi dividida, Berlim foi dividida, né? Depois se colocou o Muro de Berlim, porque as pessoas tentavam transitar, as famílias separadas, e etc., né? Mas o fato é que o sistema do leste europeu, em relação ao qual o Ocidente se viu forçado a conviver com ele, né? E dentro dessa perspectiva, façamos a revolução antes que o povo a faça. Você não pode esquecer que o Manifesto Comunista, né, do Marx, ele termina com a seguinte frase: trabalhadores do mundo inteiro, univos, né? Então, não é uma perspectiva de uma revolução para ser localizada num determinado contexto, um determinado país ou coisa assim. É uma proposta para abraçar o mundo inteiro, né? E quem está um século depois disso tem um olhar muito mais favorável, que é o caso do Dahrendorf. Mas o fato é esse, é que dentro desse regime que passou a dar efetividade às ideias marxistas, o planejamento central ele deixa assim buracos imensos. Primeiro, porque, principalmente na União Soviética, você tem metade do ano lá que o pessoal passa debaixo da neve, né? Passa debaixo da neve mesmo. Quem não trabalhou que nem a formiguinha para aguardar, passa fome, entende? Assim, as pessoas elas ficam numa dependência completa do Estado. Só que essa estrutura, na teoria, tudo é muito fácil. Na hora de você dar a efetividade, há vários exemplos de milhares de pessoas que ficaram à própria sorte, né? Isso é, a sua produção foi recolhida por esse planejamento central e depois a redistribuição com essa proposta do igualitarismo e com a perspectiva de que você, nessa época, os deslocamentos, as distâncias eram sempre problemas muito graves, né? O fato é esse, é que quando você compara o estímulo para a produção de quem está tutelado por um sistema central do Estado com esse planejamento central, e quando você compara com o liberalismo, com a política econômica liberal do Ocidente, a pessoa no Ocidente ela valoriza o dinheiro, ela trabalha para ganhar dinheiro, ela está correndo atrás do dinheiro, e quando, nesse período, você vai buscar aquelas pessoas que trabalhavam nos sistemas comunistas, principalmente com o planejamento central, né? Aí se fala assim, bom, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. O cara te pergunta, mas eu vou fazer o quê com o dinheiro? Eu vou fazer o quê? Eu vou comer o dinheiro? O que eu vou fazer com o dinheiro? Por quê? Porque você vai na loja, não tem nada na loja, não tem nada na prateleira e às vezes não tem nem loja, entende? Dependendo do grau, porque são experiências diversas. Você tem lá a China do Mao Tse-tung, que o igualitarismo chegava a um ponto em que, se você tem 3 botões na sua camisa, todo mundo tem que ter 3 botões na sua camisa. Se vai ser colocado um 4º botão na sua camisa, tem que ser colocado um 4º botão na camisa de todo mundo, né? Agora, além de haver a necessidade imperiosa de uma força muito grande que se contrasta com o liberalismo do pensamento ocidental, você também tem a falta de estímulo, né? Você tem a falta de estímulo. E aí, então, a crítica já nesse período pós-guerra,
né, que assim, o pensamento ocidental, o pensamento não, a estrutura, o sistema ocidental, e nisso está muito relacionado o sistema global da ONU, né, ele passou a ter que conviver com a ideia. Nós temos que ter uma distribuição maior de renda. E como fazer isso? O desemprego é uma realidade que nunca se enfrentou para realmente acabar com ele. Você pode ver que os países centrais europeus, eles criaram o seguro-desemprego, mas não o pleno emprego. O pleno emprego. Aqui, o Brasil, outro dia desse, estava lá com o mais baixo índice de desemprego no nosso país, 2013, 2012, por aí. Eram 4 milhões de desempregados. 4 milhões de desempregados é gente para chuchu, não é pouca gente, não. Então, agora, por outro lado, quando você tem um ambiente de pobreza absoluto, você tem um ambiente propício à expansão desse pensamento marxista que navegou com o céu de brigadeiro, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, em vários países do leste europeu. Então, o Dahrendorf ele vai fazendo críticas ao Marx com o privilégio de quem olha para trás, que isso é muito mais fácil, e realmente qualquer pessoa que se debruça com assim alguma independência de pensamento em relação ao que Marx escreveu, vai perceber que há muito de teórico, assim, não, isso deveria ser assim. E quando se vai chegando a essa utopia que o Carlos Felipe falou, o Dahrendorf também não fica muito distante disso. Tem que ser assim, ninguém sabe exatamente como chegar a isso. Mas, efetivamente, o ponto central são as instituições fortes que ele defende. O Estado como garantidor, não de um estado do bem-estar social plenamente que ele também critica, mas o Estado garantidor daquele sistema de esforço individual, de mérito, para que cada um possa desenvolver as suas habilidades, as suas vocações livremente, mas ele ainda busca raciocinar que, dentro dessa liberdade, deve estar o direito voltado para o aspecto social, que o liberalismo puro e o neoliberalismo, em grande medida, não admite. O liberalismo puro, e muita gente dentro da perspectiva neoliberal, que é o Estado só para cumprir os contratos. Você verificar o que é atividade essencial do Estado, e, no fundo, é isso. Eu não preciso ir lá e matar o cara porque ele está me devendo. Eu faço uma ação e o Estado vai lá e penhora lá os bens deles, desapropria o que ele tiver e me paga. Então, você vai ver que essa perspectiva neoliberal ela também se apresenta como uma proposta para valer a partir da queda do Muro de Berlim, entende? O pensamento da Dahrendorf, não, ele é um pensamento anterior que busca essa conciliação entre a liberdade, a democracia com o cuidado social, e não o cada um por si, Deus por todos, do pensamento liberal clássico e do neoliberalismo. Agora, não é simples de se apresentar uma solução concreta. É inegável que ele é um democrata convicto, um liberal convicto, mas que tem uma preocupação com a solução de uma perspectiva de você erradicar a pobreza, de você erradicar aquela miséria absoluta. Então, essa proposta de sociedade civil mundial, ela tem o mesmo problema, ele apresenta isso, das burocratizações, que, dentro do planejamento central dos regimes comunistas, também era um problema a burocratização e também
a qualidade de vida daqueles que estavam junto ao Estado, próximo ao Estado, não era mesmo de quem estava lá na ponta, produzindo e esperando o resultado desse planejamento central. Então, na verdade, ele é um dos idealizadores desse sistema em que, por meio da União Europeia, que começa como comunidade comercial mesmo europeia, e depois aquilo vai ganhando volume, né? Mas a ideia, pelo próprio sistema global da ONU, é que você possa ter uma relação de diálogo com os diversos países, sem desrespeitar de forma absoluta a soberania de cada país, mas você vai, aos poucos, impondo padrões dentro dos tratados internacionais que vão se espalhando, né? Ninguém é obrigado a participar desses tratados, ninguém é obrigado a assinar esses tratados, ninguém é obrigado a ratificar esses tratados, mas, a partir do momento em que ratificam, aquilo passa a ser lei interna no Estado Nacional e o sistema global passa a cobrar a efetividade disso. Isso é uma tendência, né, a essa sociedade civil mundial. Então, o Dahrendorf ele está muito assim identificado com o seu tempo. Por isso que não se consegue explicar esse autor sem uma perspectiva histórica propriamente dita, né? Sem uma perspectiva histórica propriamente dita. E foram mudanças substanciais. A construção do Estado do bem-estar social é uma reação ao resultado da Segunda Guerra Mundial, onde, se você, do lado do Ocidente, não tem um tratamento de erradicação da pobreza, aqueles sistemas do leste europeu se espalham como se espalharam por vários lados, né? A questão em Cuba, outros lugares, muita gente atribui o próprio movimento 64 aqui no Brasil como uma forma de conter a expansão do comunismo. Eu não sei até que ponto que o Brasil estava na mão de comunista, não, mas dentro dessa perspectiva, né? Então, o Dahrendorf ele passa por essa Guerra Fria, né? E depois, já na idade madura, ele também assiste assim, a queda da União Soviética, né? E a União Soviética ela não admite, a União Soviética não, a Rússia, ela não admite que houve uma queda pura e simples do sistema. Ela admite o quê? Vamos para novas etapas, nós já acabamos com a pobreza, acabamos com a miséria, já temos um padrão de igualdade razoável, agora nós queremos o quê? Nós queremos coisas nas prateleiras, né? Então, esses provimentos e essas prerrogativas... pelos nossos amigos. É verdade, é verdade. Né? Mas, então, é isso. Eu não vou me estender mais para não tomar mais tempo, mas queria parabenizar a exposição do Carlos Felipe, tá? Excelente, muito didático, como foi dito pela professora Ani, né? E devolvo a palavra, então, à professora Ani para que continue conduzindo aí os trabalhos. Parabéns, Carlos, parabéns mesmo. Professor, eu não fiz esse alerta querendo interromper a sua fala, que eu estou aqui muito entusiasmada, mas é só ter apenas esse conhecimento, que as nossas aulas estão sendo assistidas do outro lado do oceano, não é? Eu vou abrir, parabéns, as inserções, professor Ulisses, ele tem uma abordagem metodológica histórico-reflexiva muito forte, né? Eu não sei se o orientando, não sei se efetivamente já fez a opção, que é o Rodrigo, está aí, eu acho que está dando para vocês sentirem aí o perfil, né, do pesquisador que vocês querem seguir durante algum tempo com ele, né, nesse caminho. Lembram-se ontem de como é importante, o mais importante, segundo todos esses metodólogos aí, né? Rodrigo Paiva está aí, sim.
é o caminho. Nós temos o caminho, temos o caminhante e temos o caminhar. Então, esse caminhar, nesse caminho e nesse caminhar, e nós somos os caminhantes, né, nós temos que estar ao lado de um tutor que a gente tenha, ao menos, empatias, ao menos sensualidades acerca de determinadas tendências ou inclinações, não é? Não adianta, por exemplo, se o Igor propor para mim fazer uma pesquisa sobre os movimentos sociais discutindo as segregações e as discriminações, e ele me dizendo que as discriminações e as segregações, elas estão bem conduzidas. Eu não vou te orientar, Igor, eu não vou ficar com você, tá bom? Gente, é brincadeira, só estou aqui fazendo tentando ter um bom humor, como dizem aí os nossos amigos além mar aí, não é? A palavra está aberta para alguma pergunta, alguma colocação aí. É muito interessante esse tema, né? Essas reflexões. Rodrigo Paiva, você acendeu logo a luzinha aí. Oi, boa noite, professora, boa noite, colegas. Parabenizar aí o Carlos Felipe pela apresentação, foi muito boa. Professora, eu não conhecia o Dahrendorf, eu li. Agradeço a oportunidade de ter lido e conhecido sobre ele. Achei muito interessante essa parte que ele fala do conflito social, né, como força motriz, e não apenas considerar aí essa parte do antagonismo de classes, né, que ele bate bastante. Fala da sociedade civilizada, né, que dos direitos comuns da cidadania se combinam facilmente com as diferenças de raça, religião e cultura. Então, ele realmente acredita nessa parte, ele, inclusive, fala a questão do sufrágio também, né, acho bom pontuar, que primeiro veio a questão do sufrágio, dos direitos, né, de voto, depois foi passando para os direitos de liberdade, de educação geral, e que é um processo permanente, incompleto, de aperfeiçoamento. Agradeço aí ao professor Ulisses, orientador, pela ótima contextualização histórica, e fico muito feliz, adoro história, vai ser muito bom. E professora Ani, também queria agradecer, porque pela escolha da bibliografia, igual o Carlos falou, é uma visão diferente. Eu fiz 3 matérias aí nesse semestre passado, e acredito, pelo menos dos livros que eu li, que foi o primeiro que tem aí um aspecto de direita, né, que você poderia enquadrá-lo aí num aspecto político de direita, inclusive foi um deputado de direita, né, de um partido democrático liberal na Alemanha. Todos os outros, a gente, às vezes, acaba que fica num ponto meio similar de sociólogos e filósofos. Então, gostei bastante. Era isso. É isso mesmo, é fazer que nem o Morin, não é, Rodrigo? A gente temos que mudar, temos que permitir os câmbios dos nossos locais de observação, para que nós não possamos ficar reféns, né, de olhares, que o nosso olhar não seja turvo, que o nosso olhar não se torne reduzido, que nosso olhar tenha ambivalências, tenha dualidades, tenham contradições, né, para que a gente potencialize as nossas possibilidades de criticidade. É isso que a gente se propõe. E muito obrigada, Rodrigo. Eu acho muito bom ouvir sempre Rodrigo, eu sei que o Rodrigo lê todos os textos, isso é muito bom, tá? Estou vendo que Carlos também, Igor também, Rebeca fica ali me falando toda hora, professora, eu estou lendo esse, professora, eu estou lendo esse, professora, eu quero apresentar esse, Rebeca é outra fominha de texto, é muito bom. Verdade, professora. Igor, eu estou vendo que você quer falar, Igor Borer. Bom, primeiramente, está conseguindo ouvir aí, professor? Tudo bem? Bom, o Carlos Felipe, já conversamos aí pelo privado, né? Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele, e realmente ele é um cara que vai longe, muito didático, né? Muito caprichoso nas apresentações, né? Fiz algumas disciplinas com ele.
o professor Ulisses, salvo melhor juízo, está até mais magrinho agora aí na pandemia, né? Mas é uma honra, eu fico aqui, né? Quando eu ficar grande, eu quero ser como o senhor, né? Realmente, ele, assim, agrega muito valor quando ele participa aqui das nossas aulas. Essa experiência, essa troca, né, de valores é muito importante, principalmente a gente que está começando no mundo acadêmico do mestrado. Eu queria, professora, citar uma frase com Dahrendorf, que é uma das mais conhecidas dele, mas nesse encontro eu acho que não poderia ficar para trás, né? Tem uma frase que ele fala o seguinte, uma expressão, né? Aquele que não está em condições de suportar a melancolia da insuficiência de uma ciência sociológica do homem deve voltar as costas a esta disciplina, pois o dogmatismo sociológico é pior que a inexistência da sociologia. Então, só queria contribuir. Essa é uma frase bastante conhecida dele, né, no mundo inteiro, e eu li parte do livro dele, não consegui ler tudo, mas é um excelente autor e está contribuindo muito aí para a nossa formação. E, claro, agradecer aos demais que estão aqui na nossa live. Grande abraço. Obrigada, Igor. Excelente aí. Obrigada. Professor Ulisses está magrinho, porque ele está fora de casa, o Igor. Aí emagreceu, né? Não, ele já saiu daqui magrinho, Igor. Mais alguém gostaria de contribuir? Cadê o Léo? Cadê o Nilton? Cadê a Larissa? Cadê a Elaine? A Elaine está caladinha. Bom, fechamos agora o plenário e vamos para a segunda apresentação? Vamos. Estão silenciosos. O Átila está aí com os slides já devidamente postados? Está. Boa noite, professora Ani. Boa noite, boa noite. Então, mas é outro link, né? Nós temos que partir para outro link, né? Não, professora, a senhora colocou 2 links no grupo, mas eu fui ver, os 2 links são iguais, o Átila. São iguais, né, Gil? São iguais? O que eu vi lá eram iguais, assim, a nomenclatura do link, vamos dizer assim, o finalzinho dele. O Juliano pode conferir. Eu nem tinha notado lá o nome lá da... Juliano, estamos sob a égide de um mesmo link? Acho que sim, que ele não ia mudar, não. Enquanto Juliano... Sim. Nós vamos fazer a propaganda da clínica, não? Sim, por favor. Falando com o Juliano. Eu vou passar, antes de assumir do nosso segundo expositor, pesquisador, o Átila, iniciar a sua exposição, antes de eu fazer a introdução, fazendo algum spoiler aqui, o professor Ulisses vai falar da disciplina que ele ministra, juntamente com o ministro Douglas Alencar, que se chama Clínica em Direitos Sociais, e o que lhes espera, então, dessa clínica. Com isso, Lauro, foi você, Lauro, que me fez a pergunta, não foi? Com isso, Lauro, eu acho que eu respondo, Lauro, a sua indagação. Professora Nívia, professora, o link do Átila é o mesmo que esse aqui. Quando eu entro lá no link do Átila, entra nessa reunião aqui, é o mesmo link, ok? O que é? Eu acho que o Átila ficou imbuído por esse espírito de insurgências do Axel Honneth, e aí ele quis só causar aqui alguma, eu posso dizer, expectativa referente a algumas mudanças de locais de observação virtual, mas é o mesmo, tá bom? Pois não, professor Ulisses? Bom, pessoal, essa disciplina clínica em direitos sociais,
ela está diretamente ligada ao nosso mestrado ser um mestrado profissional. É uma configuração que não está presente no mestrado acadêmico. E o propósito dessa disciplina é que a gente possa acompanhar o que está acontecendo no meio social, tá? E das mais variadas formas. E, inicialmente, houve um certo estranhamento, né? Não só da minha parte, do professor Douglas também, que é ministro no Tribunal Superior do Trabalho, e que estamos trabalhando juntos essa disciplina, né? Porque, na verdade, a gente não tinha uma experiência anterior em relação à clínica, tá? Então, é daquelas coisas assim que você, em grande medida, vai descobrindo quando tá realizando realmente, tá? Então, nos primeiros semestres, essa disciplina ela acabou tendo um campo assim muito fértil para a gente avançar. E a pandemia ela nos trouxe um pouco mais de volta para o debate mais acadêmico, propriamente, tá? Então, logo na primeira turma que nós tivemos a oportunidade de acompanhar a reforma trabalhista dentro do Congresso Nacional, tá? Então, nós nos debruçamos sobre a reforma trabalhista, não sei se todos estão me ouvindo, tá bem? Nos debruçamos sobre a reforma trabalhista, né? E assim, pudemos, pelo menos assim, digamos, sair na foto, né? Não sei se é da época de vocês, mas na minha época, já de velho, né? Tinha o Ronaldo Bolão, né? Então, o zagueiro que ia marcar o Ronaldo, se ele saísse na foto, já estava bom, né? Porque quando ele já estava lá dentro, né? Então, assim, a gente pôde acompanhar a reforma trabalhista. Mas depois veio a reforma da Previdência, né? E, dentro da perspectiva da reforma da Previdência, a gente já estava com algumas interlocuções dentro do Congresso Nacional e acabou que, dentro da nossa disciplina, nós tivemos uma oportunidade de apresentarmos uma crítica ao que estava sendo proposto e tivemos a oportunidade também de redigirmos, participamos de audiências públicas dentro do Congresso Nacional e também de redigirmos emendas que foram apresentadas e consideradas por alguns parlamentares. Boa parte das soluções que a gente estava discutindo acabou sendo nos acordos de liderança, mas isso deu assim uma vivacidade muito grande à disciplina. E, com isso, nós... Permite só um adendo. Vocês nem imaginam, nesse semestre, os nossos pesquisadores eram manchete de jornal. Porque o professor Ulisses promovia debates, a imprensa ia até lá. Então, os protagonistas dessas discussões, né, previdenciarista, nós tivemos uma questão de grampo, tivemos todos esses temas, os jornalistas iam até lá. Por quê? Porque a abordagem que os alunos faziam, não é, professor Ulisses? Eram abordagens muito densas, não é? Ou seja, eram abordagens temáticas, consoante ali a discussão em pauta, mas que elas eram com bases cientificizadas. O discurso ele ganha uma outra conotação, né? Então, eu queria que você precisasse isso, Ulisses, das rodadas sindicais, da Câmara Legislativa. Isso. Tá, você mais rápido, então, né? Bom, então, só fechando, né? Nós fizemos seminários dentro do IESB, tanto do IESB Norte quanto no IESB Oeste, envolvendo os alunos da graduação e da pós-graduação, que é uma das exigências do mestrado profissional. A professora Ani até falou outro dia do PIBIC, né? Vocês, como mestrandos, vocês podem ser co-orientadores de graduandos, né? Seja nas suas monografias ou seja no PIBIC. Mas o fato é o seguinte, é que a gente, chegando também nesses ambientes externos, havia um grau de respeitabilidade muito grande.
E a qualidade dos nossos alunos, e aqui é um elogio a vocês, sem dúvida, quando a gente assiste uma exposição como essa do Carlos Felipe, né, não há dúvida quanto a essa qualidade, isso permitiu um diálogo em alto nível, ao ponto de parlamentares adotarem como próprias emendas que foram redigidas pelos nossos mestrandos. Bom, numa outra frente, e aí já trazendo cronologicamente um pouco mais para perto, o IESB fechou um convênio com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, mais especificamente com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, e isso fez com que nós participássemos de algumas audiências públicas dentro da Câmara Legislativa, e aí, naquele momento, o debate era a lei de orçamento do DF. E os nossos mestrandos também fizeram um parecer, fazendo uma crítica e sugestões que acabaram sendo acatadas pelo relator, que ele recebeu o parecer feito pelo IESB, ele citou, inclusive, no plenário, o parecer dos nossos alunos, e não só havia interesse da imprensa em relação a esses debates, mas também o nosso sistema de marketing do IESB ele é bastante eficiente, né? Então, isso fez uma comunicação mais efetiva, realmente, né, com esses debates. E a outra frente que nós trabalhamos foi nos conflitos coletivos. Tivemos a oportunidade, no ano de 2019, de acompanhar de cabo a rabo a negociação coletiva do setor elétrico, que hoje ela é centralizada pela Eletrobras, mas que envolve todas as empresas do setor elétrico, no âmbito das estatais, onde posso citar a Eletronorte, a Eletrosul, Furnas, Chesf, e tem várias outras, já de uma escala um pouco menor, né? Então, nós participamos de todas essas negociações. Tiveram 2 reuniões que ocorreram no Rio de Janeiro, e aí fui eu e praticamente estava representando a todos. Mas as reuniões em Brasília, nós fomos com alunos da graduação, fomos com alunos do mestrado, e foram pelo menos umas 10 rodadas de negociação, né, dentro desses hotéis aí 5 estrelas, onde você bota assim uma mesa de um lado com 50 pessoas perfiladas, a outra do lado com umas 30, e PowerPoint, e toda a negociação foi se desenvolvendo e culminou com o acordo coletivo acabou resultando, né, passando pela mediação no Tribunal Superior do Trabalho, que é uma configuração também recente, quando passou-se a exigir a concordância das duas partes para o ajuizamento, a instauração de dissídio coletivo de natureza econômica, né? Então, o TST criou, na gestão, se não me engano, do ministro Ives Gandra, um setor específico para buscar essa mediação como um procedimento pré-processual. E nós acompanhamos também isso com os alunos, que culminou com a celebração do acordo, e não teve greve naquele ano, né? Então, as coisas elas estavam indo num ritmo surpreendente e muito interessante, mas entramos na pandemia, já em 2020, né? E aí, então, a gente agora talvez comece a se encorajar um pouco mais a retomar esses contatos externos, mas online, como estamos tendo aqui agora essa live, né? Então, no ano de 2020, a disciplina ela ganhou um contorno mais de discussão, de apresentação, de seminários apresentados pelos alunos, entendeu? E é uma disciplina relativamente nova, para nós, pelo menos, e ela é nova mesmo, não é relativamente nova, não, né? Agora, promete muito, porque pegar o que está na ordem do dia, o que está no debate, vamos lá nos aproximar e ver o que a gente consegue fazer de um diálogo entre a academia e a sociedade. Eu, particularmente, quando voltei de Portugal, nós fizemos o mestrado de sanduíche, o doutorado de sanduíche, desculpe, lá em Coimbra,
né? E me chamou muita atenção a quantidade de seminários que eles tinham lá, integrando magistratura, integrando empresariado e integrando dirigentes sindicais. Eu fui a vários fóruns de discussões lá, onde tinham assim esses três segmentos e discussão mesmo. Não era uma questão assim de vai ter uma palestra, não, debates mesmo, discutindo temas relevantes naquele momento, né? Acredito que a gente pode, por meio da clínica, evoluir para isso, né? Onde a gente tenha acesso ao meio empresarial, acesso ao meio sindical e, ao mesmo tempo, ao próprio judiciário para um debate acadêmico franco, sincero, transparente e que não precisa, obrigatoriamente, convencer ninguém a ninguém, mas que possa elucidar situações, né? O propósito não é de chegar a uma conclusão, é isso e pronto, mas o debate, por si só, ele pode ser rico e profícuo em várias frentes, tanto da jurisprudência quanto da doutrina e das próprias relações comerciais, no que diz respeito às relações trabalhistas, né? Então é isso, professora Ani. Desculpa aí se eu estiquei muito. Não, foi ótimo, foi ótimo. Acho que essa perspectiva didático-pedagógica e os objetivos gerais que você delineou acerca, né, da proposta da disciplina foi muito interessante, e é isso que a gente tem que fazer também na nossa exposição de segunda-feira, viu, professor? Deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. Nós estávamos agendados para abril de 2020 termos uma reunião, uma sessão da Câmara Legislativa no auditório do IESB Oeste, para os deputados irem todos para lá para discutir os assuntos da pauta, né? Eles têm lá sessões itinerantes. Já estava tudo para acontecer, mas aí veio a pandemia e nos prejudicou quanto à realização desse evento. Talvez a gente consiga retomá-lo por meio virtual. Vamos retomar e vamos chamar os nossos egressos, tá? O professor Rafael Mesquita está aí e tem outras tantos. Deixa eu saudar o professor Rafael Mesquita. Preciso lhe ligar amanhã, professor Rafael. Um abraço. Tá? Lauro, acho que deu para você ter uma ideia da proposta, professor Rafael, da proposta da disciplina, não é? Bom, professor, eu vou pedir que você continue aqui. O nosso próximo painel, ele diz respeito, sobretudo, às lutas sociais, aos movimentos sociais, em prol dessas emancipações, dessa luta pelo reconhecimento. Nós estamos falando, na verdade, de Axel Honneth, que nós temos como expositor um pesquisador que eu me emociono muito por apresentá-lo, porque eu acompanhei a trajetória desse expositor, neste acompanhamento, nesse caminhar, enquanto caminhante, não é? Eu vi o seu crescimento, estou acompanhando o seu brilho, não é? Profissional e agora como pesquisador, e é sincera essa declaração de emoção acadêmica, viu? Eu estou falando do nosso pesquisador, o Átila Santos de Souza, que é um brilhante advogado. Ele é pós-graduado em Direito Público e reiterando mais uma vez, ele é nosso pesquisador. O Átila vai falar, então, vai dialogar com Axel Honneth, abordando, então, o tema a luta pelo reconhecimento, ou seja, para uma gramática moral dos conflitos sociais. O Axel Honneth é também uma leitura obrigatória. Quem lê Axel Honneth, ele, indubitavelmente, o pesquisador, ele vai adotar
os aportes categoria ali, e o Axel Honneth envolveu. Está sempre as categorias analíticas desenvolvidas por Axel Honneth, ela está dentro de alguma problemática que vocês nos trazem. O Átila, enquanto eu estou só fazendo um spoilerzinho aqui, você tem que virar o seu, porque você tá assim, ó, você está... Professor, é porque eu tô com um problema no carregador do notebook, ele não tá carregando, aí eu vou fazer pelo celular, e aí vou colocar a tela do iPad.